Então vamos lá. Você sabe definir o que é importante e o que é urgente no teu dia a dia em relação à produtividade, em relação ao tempo que você tem para realizar as coisas? Talvez essa seja uma das tarefas mais difíceis que nós temos como pessoa, como empresa, como equipe, para poder resolver essa questão do que é importante e o que é urgente. Eu digo para a maioria das pessoas dentro de uma empresa, dentro de um negócio, importante é aquilo que gera receita, é aquilo que gera satisfação de cliente, é aquilo que gera algo positivo para o negócio, é aquilo que aproxima a tua empresa, o teu negócio, dos objetivos estratégicos que ele tem. Isso é importante. Para uma empresa sobreviver, para qualquer negócio sobreviver, ela precisa ter geração de receita. Então, no topo, vamos dizer assim, das importâncias de uma empresa é gerar receita. Ou, o lado contrário, não ter muito custo, né? Reduzir custos, enfim. Depende da função de cada uma das pessoas. Então, para a gente resumir aqui, ser lucrativo, levar satisfação para o cliente é importante. É mais importante do que qualquer outra coisa. Então, isso tem que ficar bem claro para nós. Importante é aquilo que aproxima a gente do propósito, aproxima a empresa do propósito, aproxima dos valores, dos objetivos, das missões, daquilo que a empresa quer, daquilo que o teu negócio quer, daquilo que a tua equipe quer. Isso é importante. Ok? O que é urgente? Urgente é aquilo que tem um período muito curto para ser realizado. Quanto menor o período para ser realizado, né? O prazo para ser realizado, mais urgente é. Aquilo que tem um prazo mais longo, um prazo maior, é menos urgente daquilo que tem um prazo menor. O ideal é que a gente não tivesse nada urgente, né? Fosse tudo com prazo longo e que a gente conseguisse resolver. Só que o nosso hábito, às vezes, acaba fazendo com que a gente realize no último momento, por muitas vezes falta de planejamento ou até a gestão do tempo. Então, 2 conceitos claros. O que é importante tem que estar claro. Se é gerar receita, ok, gerar receita é importante. Se é cumprir o propósito, ok, cumprir o propósito é importante. O que eu preciso fazer na minha tarefa? Quanto mais próximo o prazo do deadline, do final, quanto mais próximo do final, mais urgente é. Quanto mais longe do deadline, menos urgente é. Faz sentido para você? Então, o que é interessante? A gente observar essa matriz aí. Né? Então, eu tenho aqui na origem da matriz coisas que têm importância baixa e urgência baixa, que são as coisas de baixa importância e baixa urgência. E são as coisas que você precisa eliminar da tua lista de tarefas. Como assim, César? Tem coisas que não são importantes e nem urgentes, e muitas vezes, não só você, mas às vezes as pessoas da tua equipe estão realizando coisas que não são importantes e nem urgentes. E isso precisa ser eliminado no nosso dia a dia. Existem alguns especialistas em gestão do tempo que dizem que essa parte nem deveria existir. Realmente nem deveria existir. A gente só deveria trabalhar com os outros 3 quadros de importância e urgência. Nesse mesmo quadro aqui, eu tenho a urgência baixa e a importância alta, que está em cima do elimine ali, que é aquilo que tem alta importância, mas tem um prazo mais longo para ser realizado. Essas são as coisas que você precisa programar para ser feitas. Ou seja, aquilo que você precisa fazer uma programação para realizar. Por quê? Porque tem prazo, tem uma importância alta, mas a urgência não é tão alta. Você pode programar para fazer assim que concluir aquilo que é mais urgente e importante também. Nós temos ali também, na linha da urgência, o que está escrito delegue, né? A urgência é alta, mas a importância é baixa. Ou seja, ela não me aproxima do meu objetivo, do meu propósito, mas ela é urgente. Aqui, de preferência, delegue essas tarefas. Porque aqui moram aquele apagar fogo, apagar incêndio, apagar aquelas coisas que às vezes não é tão necessário que, por exemplo, um líder esteja lá para realizar. Então aqui a gente tem que delegar, né? A gente tem que tomar cuidado com essa área aqui, porque essa toma bastante tempo da gente. E aquilo que tem alta urgência e alta importância é a primeira coisa que precisa ser feita. Essa matriz, ela às vezes é de conhecimento de algumas pessoas, mas o que eu vou falar aqui agora sobre ela, eu aprendi na prática e também ensinando as pessoas no dia a dia
como utilizar isso daqui, né? Se você realizar aquilo que é de alta importância e alta urgência, ou seja, faça já primeiro, e depois fazer o que é de alta importância e baixa urgência, que é um programa, se você realizar todas essas tarefas aqui, você vai gerar 80% do teu resultado, que é o Pareto, né? Eu vou fazer 20% das minhas tarefas e vou gerar 80% do meu resultado. Ou seja, o grande segredo da administração do tempo e da produtividade estão nas tarefas que têm alta importância e alta urgência, alta importância e baixa urgência. Se você realizar isso daqui, tá feito. César, como é que eu faço para fazer isso daí no dia a dia? Então eu vou te mostrar aí no próximo slide. Liste todas as suas tarefas do dia. Lembra que a gente tem um aplicativo lá que eu falei do Todoist? Tá listado lá as tarefas do dia. Lá você consegue dar graus de importância para cada uma daquelas tarefas. Você consegue dizer qual é a prioridade. Isso aqui é prioridade alta, isso aqui é prioridade baixa. Você consegue fazer isso aí lá. Então listou todas as tarefas. Elas já estão listadas lá, fica mais fácil de utilizar. Mas se não tiver, coloca do lado lá na tua anotação. É importante e urgente. É isso que eu preciso fazer. Isso aqui é importante? Coloca um I. Isso é importante? Não. NI, não importante. Isso aqui é urgente? Sim. U, ok. E aí você vai definir o que é importante e urgente. O que é importante e não urgente. Você vai trabalhar nessas duas tarefas. Eu vou voltar o slide lá. Você vai trabalhar nessas duas tarefas. Aquilo do faça já e do programa. Vai fazer o que é faça já primeiro, né? Primeiro o que é importante e urgente e depois o que é importante e não urgente. Desta maneira, você com certeza conseguirá gerar o resultado que você precisa junto do teu time, junto das pessoas, e vai poder também orientar as pessoas no dia a dia que tiverem dificuldade de produtividade, de fazer aquilo que precisa ser realizado, de baixa administração de tempo. Você vai poder orientar as pessoas em relação a isso também. Isso está claro para você? Se tiver dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim e me perguntar, ok? Vou passar para o próximo passo aqui e eu queria falar para vocês sobre a história do guarda-roupa. Quando eu falo a história do guarda-roupa, todo mundo fica meio, que história é essa? A história do guarda-roupa é o seguinte: você tem um sábado à tarde para organizar o teu guarda-roupa, ok? As camisas, as roupas de baixo, as roupas de frio, as roupas de verão, né? A roupa de trabalho. Você tem a tarde toda, um sábado à tarde para fazer isso daí. Você tem da 1h da tarde até as 5 da tarde para fazer isso daí. Quanto tempo você acha que você vai levar para fazer essa tarefa de organizar o guarda-roupa? Tempo, você vai levar a tarde toda. Existe uma teoria chamada a lei de Parkinson, do Parkinson, que diz que a tarefa ela se expande ou se comprime no tempo conforme a disponibilidade de tempo que nós temos. E que nós temos uma tendência natural a dar um esforço muito grande no começo da execução dessa tarefa, e quando a gente vê que tem tempo ainda para poder executar o resto da tarefa, a gente acaba diminuindo o esforço para cumprir ela dentro do tempo. Se você tem esse evento para fazer, organizar o guarda-roupa, da 1 da tarde até 5 da tarde, para organizar o guarda-roupa, mas alguém chega para você, tua esposa, teu marido, e fala, a gente vai ter que sair às 2h30, porque eu esqueci que a gente tinha um evento junto. E você já está organizando o guarda-roupa. Pode ter certeza que você vai conseguir executar essa tarefa até às 2h30 da tarde. Ou até antes. Tá? Por quê? Porque a tarefa ela se comprime ou se expande conforme a disponibilidade de tempo que você tem. Se você tiver mais tempo, ela vai se expandir. Se você tiver menos tempo, ela vai se comprimir. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você passar uma tarefa para uma pessoa, delegar alguma coisa para alguém, que é um dos quadrantes que eu te passei ali, o mais importante é você perguntar para a pessoa. Não dê o prazo você, a não ser que tenha um prazo determinado. Perguntar para ela, quando que você consegue me entregar isso que eu estou te pedindo? E a pessoa vai te dar o prazo, e se você sabe quanto tempo leva, você vai falar, não, eu preciso que você faça em menos tempo. Quanto tempo você consegue entregar e é um tempo menor do que esse? Deixa a pessoa falar o tempo. Porque se ela falar o tempo, ela vai assumir o compromisso também de executar dentro daquele tempo. E se ela não cumprir dentro daquele tempo, você vai conseguir também chegar nessa pessoa e falar para ela, mas você disse que conseguiria falar dentro daquele tempo. Ela deu o tempo para você. E você vai anotar o tempo daquela pessoa. Anotou o tempo?
coloca lá para fazer um follow-up antes do prazo, para poder chegar na pessoa, vai conseguir me entregar no tempo? Vou. Ok, você faz o follow-up com ela dentro das suas tarefas para poder assumir isso daí. Quando a gente coloca isso daqui em prática e mostra para as pessoas que elas conseguem fazer mais em menos tempo, elas começam a se tornar muito mais gestora do próprio tempo, elas começam a se policiar mais em relação ao tempo. Então, sempre que passar algo para alguém, pergunte o prazo que ela vai te entregar, porque aí você vai utilizar essa lei de Parkinson a seu favor. Ela vai dar um esforço maior no começo e vai realizar dentro de um tempo menor. Faz sentido para você? Não precisa acreditar no que eu estou falando aqui. Vai lá e testa e me traz um feedback depois do que a gente falou aqui em relação à gestão do tempo. Sabe aquela tarefa que você tem para realizar e que exige a tua concentração? Redigir um texto, por exemplo, ou fazer algo muito complexo e que te cansa, às vezes, você precisa ter aquela atenção focada para produzir algo. Eu vou te ensinar uma técnica que é utilizada pelo pessoal de tecnologia e que ajuda muito a você estudar, ajuda você a redigir as coisas, a fazer o trabalho que realmente é mais denso e que vai te chamar um pouco mais. Na próxima etapa desse módulo, vou te mostrar o método, como ele funciona. Valeu?